Oi, Márcia. Oi, Isabela. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão com café aí? Boa tarde. Pega o café, pega o pãozinho. Vamos mais para um café e palavra. Legal. Boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Deise Multa e eu sou uma pessoa criada por Deus, feita à sua imagem e semelhança, assim como você também é. Seja bem-vindo a mais um Café e Palavra. Você sabe qual a diferença do ouvir para o escutar? Você sabe me dizer? Você acha que é a mesma coisa? Ouvir e escutar é a mesma coisa? São verbos. Mas as funções são as mesmas? E será que Deus ouve ou escuta? O que você acha? Então vamos lá. Você costuma ouvir ou escutar? Ouvir tem a ver com a audição. A pessoa pode ouvir apenas e não interpretar, ou seja, não fazer nenhuma reflexão disso. Eu posso ouvir várias coisas, mas eu não posso, não necessariamente escutar. Mas eu posso não necessariamente escutar todas as coisas que eu ouvir. Ouvir é uma ação natural. Exemplo, ruídos, bater de porta, o vento, fogos, qualquer tipo de som eu estou ouvindo. Conversas eu estou ouvindo. Tudo isso eu ouço. Agora, escutar. Escutar é mais que ouvir. O escutar é quando você ouve e presta atenção na informação que entrou em seu ouvido e faz um processo mental. Entende do que está se tratando e pode se comunicar. O escutar é mais profundo do que ouvir. Se você for uma recepção, por exemplo, numa festa, você pode ouvir muitas coisas, mas você seleciona o que você escuta. Assim, você fará um processo cognitivo, entendendo o que está acontecendo para poder se comunicar com aquilo que você escutou. Então, recapitulando, ouvir, a gente ouve muitos sons, mas são sons que não têm significado a princípio nenhum, você só escuta os sons. Você pode estar no meio de uma multidão, ouvir muitas pessoas falando, mas você não escutar ninguém. Oi, Tabata, boa tarde. E você não escutar ninguém. Então você vai ter uma escuta seletiva. Você vai ouvir quem está mais próximo, às vezes quem está conversando com você ali perto. Aí você escuta, você entende o que a pessoa está falando, faz um processo em seu cérebro, você decodifica e você se comunica. Você entende o que ela quer te falar e você se comunica com a pessoa. Nós ouvimos muitas coisas nesse mundo, mas escutamos poucas, porque a escuta exige mais processo. Já ouviu essa frase? Ah, você não ouve mais, você não me ouve, você não me escuta. Significa que eu ouvi a pessoa emitir várias frases, percebi que ela estava falando,
mas não consigo dizer o que ela estava comunicando, o que ela queria realmente dizer. Já aconteceu com você? De você estar falando com uma pessoa e aquela pessoa está distante. E aí você pergunta, você está escutando o que eu estou te falando? Ou então ser você a pessoa. Ter alguém perto de você e você escuta ela mexer a boca, ela fazer sons, ela falar com você, mas você não sabe dizer exatamente. Você sabe o que eu estou falando? Não sei, porque não estava prestando atenção, eu não estava escutando. Já, né, Márcia? Pois é, eu também. Na musicoterapia, já trabalhei alguns anos com musicoterapia. Sou formada em musicoterapia. Sou musicoterapeuta. E aí nós podemos aplicar os dois verbos. Podemos ouvir o toque desordenado e estridente de uma criança ao tocar um tambor ou um chocalho, e não compreendermos a angústia que esse descompasso indica a sua desorganização interna. A criança pode estar pedindo atenção, pode estar pedindo socorro, sem mesmo ter compreensão de que ela está fazendo isso. Então, quando a gente atende crianças ou adultos, mas eu trabalhei mais com crianças, então vou falar sobre criança. Quando você atende uma criança que ela está tocando um instrumento, ela está num set e ela ali está descompassada, ela está com um som estridente, desorganizado, ela está me comunicando alguma coisa, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não tenha consciência daquilo. E o papel do terapeuta é justamente passar do ouvir, mas escutar o que aquele som está me comunicando. O que aquela música, às vezes desafinada ou desorganizada, está me comunicando de dentro da criança. E esse é o papel do terapeuta, do musicoterapeuta, de decodificar o que está sendo passado. Não somente pelos sons, mas pelo corpo, pelos gestos, pelo o rosto, as expressões faciais. Então a gente faz uma decodificação. Ela está sofrendo, ou ela está muito feliz, ou ela está triste e tem alguma coisa acontecendo, né? Então a gente faz essa leitura através da música. Então muitas vezes a criança nem sabe falar, nem pode falar, mas ela se comunica através da música. Isso aí é maravilhoso, né? Desde os tempos bíblicos, a gente vê que Saul pedia a Davi para tocar a harpa enquanto ele estava mal. Ele estava passando mal, ele estava se sentindo mal, ele estava agoniado, ele estava furioso, ele estava possesso. E aí a música ia acalmando e organizando ele por dentro. Então em musicoterapia, é a função do musicoterapeuta. Perceber, escutar, que vai além do ouvir, perceber a necessidade que o outro tem. Perceber também, no caso de ser uma criança com déficit, quais são as capacidades que ele tem e trabalhar com aquilo que ele pode fazer. Então, a escuta, ela é muito maior, muito mais profunda do que o ouvir. Ouvir é o quê? Qualquer som que entra. Eu estou aqui, estou ouvindo ventilador, estou ouvindo o vento lá fora, eu estou ouvindo alguns sons que vêm de vozes lá fora, mas eu não estou decodificando nada. Isso daí é simplesmente som, é simplesmente barulho. Né? Mas a escuta vem com um processo que você decodifica, de que aí sim você passa a se comunicar. Na Bíblia, antes de eu entrar na Bíblia, eu vou fazer a oração, que eu acabei entrando no assunto e não orei. Então vamos orar?
Deus, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por esse dia, por tudo que já aconteceu. Nós louvamos o teu nome, te engrandecemos e declaramos que só o Senhor é Deus e Jesus é Senhor de nossas vidas e que dependemos de ti, Senhor. Ó Pai, fala os nossos corações, Senhor. Ouve, Senhor Deus, com os seus ouvidos e escuta aquilo que nós queremos falar, aquilo que temos anseio em resolver. Escuta a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, lá no Salmo 143:1 diz assim: Ó Senhor Deus, ouve a minha oração, escuta o meu pedido, responde-me, pois és fiel e bom. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Será que tem algum momento que Deus não escuta? Deus sabe todas as coisas, não é? Mas a palavra dele fala de algum momento de que ele não escuta, ou então que as nossas orações são interrompidas? Eu achei, lá em 1 Pedro 3,7. Está escrito assim. Primeiro fala das mulheres serem submissas, das mulheres amarem seus maridos, né? Respeitarem ele e tal. Aí depois lá falando dos maridos. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha, aqui está falando dos maridos, mas quando a gente não perdoa também, não são perdoados os nossos pecados, eu acho que a gente deve considerar isso para todos. Nesse caso aqui era específico para os homens. Tratem as pessoas com honra. Tratem suas esposas com honra, como parte mais frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Isso é para pensar, viu, maridos? Isso é para pensar. Isso é para todos nós pensarmos. Quando a gente lembra também na história do filho pródigo, lá em Lucas 15, de 21 a 24, um dos dois filhos, um homem, um pai, né? O filho mais novo pediu a herança, o pai estava vivo ainda, o pai repartiu, deu a herança, a parte do filho mais novo, ele saiu de casa, viveu uma vida do jeito que ele queria, né? Se divertiu, gastou tudo, acabou com dinheiro, passou necessidade. Então houve assim uma fome muito grande e ele foi trabalhar numa fazenda, conseguiu um trabalho e ele lá alimentava os porcos e ele tinha tanta fome que ele sentia vontade de comer a comida dos porcos. Só que ninguém dava para ele. Ele estava passando fome, estava fedendo, maltrapilho, e ele falou assim, se lembrou que na casa do pai dele, os empregados tinham de tudo, até sobrava, tinha alimento, ninguém passava fome, tinha muita fartura na casa do pai. E ele se arrependeu daquela decisão, de tudo que ele tinha feito, e ele pensou consigo, eu vou para a casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou falar assim, pai, olha, eu pequei contra o Senhor, contra os céus, não posso mais ser considerado seu filho, olha, se você me aceitar como seu empregado, eu vou ficar feliz, me aceita como seu empregado. Então ele foi, só que assim, de longe, o pai dele viu que ele estava vindo, saiu correndo ao encontro dele, abraçou, beijou, aí ele falou. O filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Ele falou com o pai escutou,
O pai ouviu. Mas olha só, eu acho que o pai não escutou. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Então, pensando na definição de ouvir para escutar, esse pai que representa Deus, ele ouviu o que o filho falou. Que ele estava arrependido, que ele não merecia ser chamado filho dele, e que ele podia fazer dele o empregado, né? Que ele já estaria muito satisfeito. Mas o pai não escutou o que ele falou. E simplesmente o perdoou, o tratou como filho. E não é assim com Deus também? Olha, graças a Deus que o Senhor não escuta tudo que a gente pede. Porque tem horas que a gente pede umas coisas absurdas. Tem hora que se Deus escutasse, eu tenho que consertar isso na minha fala. Se Deus escutasse exatamente o que a gente pede, seria muito ruim. Você não já chegou assim, à conclusão uma vez que, graças a Deus que o Senhor não atendeu, graças a Deus que Ele não fez aquilo que eu pedi, porque não ia dar certo. O Senhor é bom, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus, Ele nos atende segundo a vontade dEle, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você vê que esse pai, ele recebeu o filho, ele perdoou o filho arrependido, o filho sujo, o filho assim, cheio de pecado, mas ele voltou para Deus, ele voltou para esse pai que representa Deus, e esse pai o abraçou, o limpou, o lavou, trocou suas roupas, colocou um anel que significa honra em seu dedo, colocou sandália nos seus pés, naturalmente deveria estar descalços, com os pés sujos, cheio de calo, todo machucado, e Deus colocou uma proteção no pé dele, né? Esse pai mandou fazer uma festa, e não é assim que Deus é? Deus, Ele sempre nos escuta, mas Ele nem sempre Ele atende. E a própria palavra de Deus diz que são interrompidas as orações quando acontece isso aqui, ó. Quando os maridos, eles não tratam bem suas esposas. Esposas, honrem os seus maridos. O marido que ama, ele é obedecido pela esposa, com certeza. Mas quando ele não honra, não trata ela como parte mais frágil, que ela também é herdeira das bênçãos de Deus, da graça da vida que Deus deu, as suas orações são interrompidas. Então tem esse momento que a oração ela é interrompida. Então pede perdão e muda de atitude. Faça que nem esse filho pródigo que voltou, reconheceu os seus erros, pediu perdão e foi perdoado por Deus, pelo Pai que representa Deus. Então, recapitulando, você costuma ouvir ou você costuma escutar? Quando você está conversando com alguém, você ouve ou você escuta essa pessoa? Principalmente quando for alguém que está perto. Coloca a sua atenção no que está sendo falado. Procura escutar o que aquela pessoa está dizendo, para que haja comunicação, porque senão é que nem um ruído.
A Bíblia fala que o amor, que as obras sem amor é que nem um sino que retine. Não tem sentido nenhum. Obras sem amor não tem sentido nenhum. É como um sino. É somente ruído. Então vamos trabalhar para que nossas obras, que a nossa escuta seja verdadeira, que a gente pare realmente para escutar o outro. Vocês são sempre silenciosos, né? Não escrevem aí para mim, escreve alguma coisa para eu ler, me faz uma pergunta. A Márcia falou que já. Eu já nem me lembro qual foi a pergunta, Márcia. Você falou assim, já. Bem-vinda, Dilcinha, prima. Bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Miriam Leal, bem-vinda, Miriam. Que bom. Tabata. Miriam Oliveira, amiga. Vocês ficaram assim, foi claro? Deu para compreender qual a diferença do ouvir para o escutar? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar o comentário aí, tá bom? Eu vou terminar orando, pedindo a Deus para que nos ajude a abrir a nossa escuta, que a escuta seletiva seja para quem importa, para quem está perto, para a nossa família, para um amigo, para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, que a gente realmente abra os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus através daqueles que o Senhor quer usar. Quem é que está falando aqui? Deixa eu ver, peraí, só um instante. Márcia Góes. Eu estava falando, mas a pessoa não estava escutando. Isso aí. Quando está escutando, é um processo mais trabalhoso. Você decodifica, vai para o seu cérebro, você processa, você faz uma leitura do que ela está querendo te dizer. Mulher, geralmente, ela gosta que as pessoas assim entendam o que ela está querendo dizer sem muitas palavras. Ah, você não entendeu o que eu estava querendo? Então vamos ser mais claras, mulheres, para aquilo que vamos falar para os nossos maridos, né? Diga mesmo. Olha, me escuta, eu vou dizer. Olha o que eu estou sentindo. Mostra o seu sentimento, chama atenção para você. Com cuidado, com carinho, mas chama atenção para você. Maridos, escutem. Às vezes a esposa quer chamar a sua atenção e você só está ouvindo. Você só está ouvindo ela blá, 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 falando aí perto de você, mas não está decodificando. Mais alguém? Vânia Pimentel, bem-vinda. Legal. Bom, se vocês quiserem depois falar alguma coisa, pode deixar aí que eu respondo para vocês, tá bom? Se eu puder, se eu tiver condições, eu respondo, então vou pesquisar, tá bom? Então foi isso, nossa tarde, café com palavra. Você costuma ouvir ou escutar? E Deus? Ele escuta ou ele ouve? Então, uma boa tarde para vocês. Muito obrigada por terem assistido até agora. Deus abençoe a família de vocês, a cada um de vocês. Que os nossos ouvidos sejam abertos para a voz daquele que nos ama, para a voz daquele que nos quer bem, para aquele que quer nos levar para o caminho eterno, nos ajudar, tá bom? Essa é minha oração e eu vou concluir aqui. Um abraço para todos, viu? Todas as primas que eu estou encontrando aqui, Deus abençoe vocês, muito bom. Todos os amigos, de perto e de longe. Tchau, hein? Vou desligar.